Olá, 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 pessoas do outro lado. Aqui é a professora Márcia. Nós iremos bater um papo sobre história, então prepare aí seu material, sua pipoca. Não sei se você está comendo pipoca. Vamos falar um pouco de história. O tema de hoje é a Idade Média, o início da Idade Média, que alguns livros você vai falar sobre início da feudalização da Europa. Nós iremos conhecer um pouquinho sobre o início da Idade Média, ok? Primeiro vamos aos conceitos, o que seria feudalismo, né? Feudalismo foi o sistema socioeconômico dominante na Idade Média. Só para efeito de informação, a Idade Média só aconteceu na Europa. Aqui no Brasil é como se nós ainda estivéssemos na pré-história, né? No caso aqui no Brasil, no período paleoíndio. O feudalismo, o sistema feudal, só aconteceu na Europa, ok? Bom, segunda parte desse slide é a divisão de períodos. Tem livros que você vai encontrar essa divisão em 3, como esse aí. Mas a maioria dos livros divide a Idade Média em 2 períodos, mas iremos primeiro falar sobre essa aí. Vamos lá. Primeiro período vai do século III ao século VIII, que é a formação do feudalismo, principalmente a partir das invasões dos bárbaros. Segundo período, do século VIII ao século XI, que é o chamado apogeu do feudalismo. Os feudos começam a se fortalecer e o fortalecimento também do poder da Igreja Católica naquele período. Século XI ao século XV, que é a decadência principalmente da Igreja Católica. A Igreja Católica começa a perder poder e aí começa a se desenvolver a agricultura de expansão e o comércio marítimo, né? Bom, em alguns livros, como eu tinha dito para vocês, a Idade Média ela é dividida em 2 períodos. Alta Idade Média e Baixa Idade Média. A Alta Idade Média começa no século III, igual a esse aí, devido à invasão dos bárbaros. Houve a ruralização, ou seja, as pessoas começaram a sair das cidades e ir para as regiões rurais, e aí começa a formação dos chamados feudos, que daí dá-se o nome desse processo de feudalismo. Isso mais tarde eu vou continuar falando para vocês. Esse primeiro período vai do século III ao século XIII. Nesse século XIII acontece um movimento chamado Cruzadas. Oficialmente, as Cruzadas é um movimento de purificação da Terra Santa contra os hereges muçulmanos, ou seja, os europeus começam a sair e ir para as regiões muçulmanas e tomar posse. Isso como é que se diz? É a questão histórica disso. Tomar posse das regiões santas onde Jesus passou. Então a Igreja Católica incentivava esse movimento. Mas na prática mesmo, era uma expansão do poder e acúmulo de riquezas, principalmente pelos reis, né? Só que em vez da Igreja Católica aumentar o seu poder, aumentando o número de membros e assim aumentando o número de ofertas, né? De dízimos, e aí aumentaria a sua riqueza, com essas cruzadas, em vez de fortalecer o poder da Igreja Católica, foi diminuir. Por isso que até essa do slide é chamada de decadência. O baixo clero recebe esse nome principalmente porque a Igreja Católica começa a perder o poder e um outro grupo começa a fortalecer o seu poder, que mais tarde patrocina o acontecimento que dá fim à Idade Média, que são as grandes navegações, que são os reis e os burgueses. Mas isso ainda é uma outra parte, um futuro
conteúdo que eu vou explicar. Então, só lembrando quem seriam esses bárbaros. Bárbaros são todos os povos que não eram romanos. Todos os bárbaros. Aí no slide vem até o nome de alguns: visigodos, ostrogodos, burgúndios, vikings, vândalos, suevos, lombardos e principalmente os francos. Então eram muitos. Esses povos eram justamente aqueles que eram dominados durante o Império Romano, que começam a se revoltar e conquistar territórios, tentando conquistar o Império Romano, ok? Esses bárbaros, eles começam a conquistar o território, que lá por volta do século III se juntam, isso já na dominação franca, dos francos, se misturam aos romanos e começam a Idade Média, propriamente dita. Só para efeito de informação, temendo essa invasão desses bárbaros, aquelas pessoas que viviam nas cidades, para se proteger, né, contra as invasões desses bárbaros, eles começam a abandonar essas regiões urbanas e ir para as regiões rurais. É a chamada ruralização. Essas pessoas, ao abandonar essas regiões urbanas e ir para as regiões rurais, elas entram em grandes fazendas que são denominadas de feudos. Por isso que é chamado de feudalização, feudalismo. Ok? Bom, como eu tinha falado anteriormente, a origem do feudalismo tem tudo a ver com as invasões bárbaras ao Império Romano. Primeiro, foi devido ao temor da invasão dos bárbaros, então algumas pessoas fugiam das cidades para ir para o campo, e outras, nos governos dos bárbaros, né, eles começam a ceder terras a alguns nobres na tentativa de vamos dizer assim, misturar as culturas, não ter tanta resistência dos romanos contra esses bárbaros. Começam a ceder algumas terras a essas pessoas. Essas terras mais tarde se tornam os chamados feudos. Naquele período, a organização da sociedade era estamental, ou seja, ela tinha situações específicas. Era dividido em 3 partes. O clero, que era representante da igreja, que tinha um enorme prestígio. Só lembrando que durante a Idade Média a Igreja Católica controlava o conhecimento. A maioria, dentro da sociedade medieval, a maioria das pessoas não tinham conhecimento, né? Não sabiam ler, então esse conhecimento era restrito ao clero. Mais tarde a gente já vai discutir a questão dos modernos, que chamavam esse período de trevas, né? Idade das trevas, principalmente pelo controle que a Igreja Católica tinha do conhecimento. O segundo grupo que participava e dominava e explorava o terceiro grupo era a nobreza. Essa nobreza era responsável pela segurança, era composta principalmente pelos senhores feudais. E os servos, a maioria da população trabalhava e produzia riquezas. Dentro dos feudos, deixa eu passar bem aqui. Dentro dos feudos, esses feudos, ou seja, grandes fazendas, não era qualquer uma pessoa que tinha direito a ser dona ou morar nessas regiões, nesses feudos. Como é que uma pessoa se tornava um senhor feudal? Senhor feudal é o nome que se dá àquela pessoa que recebeu esse lote de terra, dona da propriedade. Bom, na Idade Média, com vários povos bárbaros dominando a Europa medieval, foi impossível unirem-se entre si e entre os descendentes dos nobres romanos,
que eram donos de pequenos agrupamentos de terra, são chamados de feudos. E esses, com a permissão do rei, tornavam-se senhores feudais. Ou seja, dentro de um país, o rei cedia terras a alguns nobres, alguns cavaleiros, algumas pessoas que tinham alguma ligação com o rei. Só lembrando, esse ceder não era dar. Essas terras continuavam sendo do rei, só que eram controladas por esses senhores feudais. As terras continuavam sendo do rei, só que eram cedidas, vamos dizer assim, para esses nobres, esses senhores, que eram chamados de senhores feudais, porque o nome para esses lugares era chamado de feudos. Então, o dono desses feudos era chamado de senhores feudais. Como é que uma pessoa entrava dentro desses feudos? Não era de qualquer jeito. Lembra que eu falei para vocês que um dos motivos das pessoas saírem das cidades era o temor, né, da invasão dos bárbaros, depois porque alguns receberam lotes de terras. Isso é o chamado colonato. O que acontecia? Quando essas pessoas abandonavam as cidades e iam para os feudos, eles iam à procura de proteção. O senhor feudal dava, né? A nobreza dava, contra as invasões bárbaras principalmente. Só que essas pessoas, elas recebiam esses lotes de terra e em troca, moravam dentro desses feudos, e em troca eles pagavam com os trabalhos. Por exemplo, na produção agrícola, por exemplo. E, por exemplo, também em algumas produções dentro dos feudos, como, por exemplo, a construção e a manutenção dos castelos, por exemplo, né? Continuando. Bom, os feudos, eles tinham algo em comum e muitas diferenças. Quais são os comuns? Por exemplo, todos eles tinham castelo, então está na cara que esses castelos eram o lugar onde os senhores feudais moravam com suas famílias. Tinha região de produção, que é chamado de manso senhorial, as regiões de plantação, as regiões onde tinha o manso servil, e todos os feudos tinham uma igreja. A maioria deles tinham igreja, tinham moinhos também, ok? Quais são as principais diferenças? Cada feudo era quase que considerado cidades independentes, e eles não se relacionavam, não tinham relação muito grande, tipo comercial, por exemplo, porque o que era produzido no feudo era consumido no próprio feudo, ok? Isso eu estou falando na Alta Idade Média. O que era produzido no feudo era consumido no próprio feudo. Os feudos tinham tamanhos diferentes, por exemplo. Eles tinham tamanho diferente. Você tinha pequenos feudos, grandes feudos e médios feudos. Uma outra coisa interessante, cada feudo tinha o seu sistema de medidas diferente, tinha o seu sistema de peso diferente, tinha seu exército diferente, particular, né? Se você recordar daqueles filmes medievais de cavaleiros, então é mais ou menos aquilo que acontecia mesmo dentro dos feudos. Por isso mesmo é que os feudos não tinham uma relação de comercial, porque era sistema de medidas diferente, pesos diferente, né? Então eles tinham não tinha muito participação uma com a outra, influência uma com a outra, comércio um com o outro. Tinham sistemas de medidas diferentes, ok? Bom, há umas características semelhantes. A maioria deles era agropastoril, ou seja, agricultura e pecuária. Eles não tinham moeda, porque lembra que eu falei para vocês que
tinham características diferentes, como, por exemplo, o exército, sistema de medida e moeda, também eles não tinham em comum, muito, muito raro. Eles não praticavam, dentro dos feudos, eles praticavam a troca, né? Troca de mercadoria, não tinha muito relação entre um feudo e outro. Cada feudo era autossuficiente, ou seja, produzia para o seu consumo, e o comércio também era interno. Como eu tinha falado para vocês, a força de trabalho era originária do colonato, ou seja, o camponês trabalhava dentro do feudo, para o senhor feudal. Uma coisa também que deve se destacar dentro do feudo é a exploração do senhor feudal, por exemplo. O servo, que era chamado até de vassalo, né, naquele tempo, ele era explorado, muito explorado. E às vezes chegava-se a até questões sexuais e violência contra esses senhores. Eles não eram considerados escravos, eles eram considerados servos, eles podiam sair. O problema é que quando um vassalo entrava dentro do feudo, ele fazia uma cerimônia chamada cerimônia de vassalagem. Essa cerimônia de vassalagem era, vamos dizer assim, um juramento entre o senhor, que prometia proteger o servo, no caso o vassalo, e o vassalo que prometia obediência e trabalho. O problema é que se um servo abandonasse um feudo e fosse para outro feudo, provavelmente ele não seria recebido, porque ele acabou de quebrar uma promessa, e essa cerimônia de vassalagem tinha a participação da igreja. Então era uma questão de não quebrar a promessa que você fez perante Deus, entendeu? A religiosidade no período, e eu estou falando do alto clero, era muito grande. Isso tudo começa a mudar quando começa o baixo clero, que é... Baixo clero não, desculpe. A Baixa Idade Média. O poder da Igreja Católica e o poder dessa relação aí de colonato, de servidão, né? Era muito forte na Alta Idade Média. Na Baixa Idade Média, estou trocando as coisas. Na Baixa Idade Média as coisas começam a mudar, que é justamente o próximo conteúdo, ok? Então, antes de me despedir, deixa eu dar as minhas considerações finais. O livro de vocês tem algumas outras informações que talvez eu tenha esquecido de comentar. Então, a sugestão que eu dou para vocês é que leiam novamente o livro de vocês, façam pesquisas em outros livros, né? Outros livros ou na internet. Aumente o seu conhecimento sobre o início do feudalismo, da feudalização da Europa. E aí na próxima aula fica até mais fácil de você conseguir compreender a segunda fase da Idade Média, ok? Então, se tiver alguma dúvida, se eu falei alguma coisa que você não entendeu, ou que se eu falei alguma coisa errada, né, que somos passivos desse erro, eu sou uma delas, então entre em contato comigo pelo WhatsApp, que eu estarei aqui à disposição para tirar qualquer dúvida, ok? No mais, até a próxima, fique em casa, tchau, povo!